Fala, antifas! Deputado bolsonarista chamou a esquerda de assassina. Fascista é rótulo político que o PT usa para criar conservadores e qualquer um que não é conservador. Sim, os antifas são terroristas. Sim, os antifas são financiados com dinheiro público. Sim, os antifas são financiados por ONGs. Todo discurso de ódio tem como origem a esquerda. Todo, absolutamente todo. E todos eles se referem, basicamente, a exterminar fisicamente seus opositores políticos. Da direita, vocês não esperem violência, vocês só esperem argumentos. Da esquerda, vocês podem esperar violência, porque é só o que eles sabem entregar. Veja a minha resposta. Infelizmente, Vossa Excelência passa de todos os limites, porque eu nunca desrespeitei Vossa Excelência. Admiro Vossa Excelência, já fui aluno de Vossa Excelência, inclusive no curso de Economia, em cadeiras virtuais, e admiro muito a Vossa Excelência na sua sapiência. Mas Vossa Excelência, politicamente, muitas vezes falta com a verdade. E de forma respeitosa, eu espero que Vossa Excelência não me chame de terrorista, ou que tenha provas de que eu sou um terrorista, ou que tenha provas de que eu sou financiado por alguma ONG para incentivar assassinatos. O termo fogo nos fascistas não tem nada a ver com fogo nos fascistas no sentido literal. É uma lógica de combater nos espaços de diálogo da política, inclusive, se precisar punição judicial, que se tenha. É isso que eu defendo. Por isso que eu defendo a prisão do Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro e o seu grupo fascista que organizaram o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. As provas estão aí, as prisões aconteceram. Isso não é violência? Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, guarda municipal, assassinado por um bolsonarista durante o aniversário dele. Foi assassinado por um bolsonarista durante o seu aniversário na frente da sua filha. E o deputado diz aqui que só quem comete violência é a esquerda. Vamos lá, mestre Moa, capoeirista da Bahia, mestre de capoeira, petista, assassinado por um bolsonarista. Marielle Franco, aí vão dizer que não é questão política, mas quem quebrou a placa da Marielle, quem incentivou a violência contra a memória da Marielle Franco, foram os bolsonaristas. Mas vamos para os Estados Unidos. 93% dos atentados políticos, de violência política, de mortes nos Estados Unidos, foram cometidos pela extrema-direita, 93%, muito mais do que os islâmicos, aqueles que cometeram o atentado do 11 de setembro, sendo que boa parte dos islâmicos são de direita também. 93%, 6 vezes mais do que todos os outros grupos juntos que cometeram atentados com mortes nos Estados Unidos eram de extrema-direita. E a extrema-direita diz que não, que eles são pacíficos, que eles são vítimas, que devem criminalizar aqueles que querem agredir. Mas os dados científicos não mostram isso. A história não mostra isso. As provas não mostram isso. Em relação à facada do Bolsonaro, eu fui um dos primeiros a desejar a plena recuperação. Eu era candidato a deputado na época. Desejar a plena recuperação e apoiar a família dos Bolsonaro. Veja só, tem um vídeo meu, só pesquisar aí, para ver como eu não considero isso uma política. Aliás, dizer que o Adélio Bispo era vinculado ao PSOL, isso já foi superado, inclusive, pela Polícia Federal. Várias. Teve um dos delegados. A gente teve no mínimo 4 a 5 investigações sobre essa facada. Todo mundo sabe disso. Inclusive o Bolsonaro pediu para abrir umas 3 vezes, eu acho, durante o governo dele. E se chegou à mesma conclusão de que é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, que inclusive tinha vinculações com um clube de tiro lá que o Carlos Bolsonaro transitava, dava tiros lá, o Adélio Bispo junto, conversando. É isso que está comprovado. Foi filiado muito tempo atrás, não era mais há um bom tempo, mas que a motivação dele não teve nada a ver com política. Era porque pessoa doente, não consegue dizer nada com nada. Daí tentam vincular esse caso em específico. E vou dizer outra coisa, deputado. O colete, dependendo do colete que se utiliza, não adiantaria para facada. Isso é bom, é uma questão técnica. O colete ele funciona para armas de fogo, determinados calibres, cada colete tem a sua característica, mas a grande maioria não para facadas, infelizmente. Porque tenho certeza que essa situação dramática poderia ter arrefecido muito o debate político. E é um absurdo que o debate político tenha descambado para agressões ad hominem e tenha descambado para a violência direta, porque eu acredito muito que a democracia se faz no diálogo. Quando um perde a eleição, ele volta para casa e fica como oposição. Quando um ganha, ele respeita aquele que foi derrotado, tenta negociar no que for possível, e assim nós chegamos à conjuntura de termos um país realmente pujante, todos trabalhando em prol de uma nação e não pessoas atacando de fora para dentro, criando situações de confronto, criando tensionamentos para que a gente não tenha mais a possibilidade de ter uma política oxigenada. Muito obrigado.